Fala galera, eu sou o Choquito e sejam muito bem-vindos ao meu canal sobre RPG. Hoje eu vou te mostrar como eu pintei esse Monte Verde Errante, também conhecido como Shambling Mount, que é uma criatura muito icônica, presente desde a primeira edição de Dungeons & Dragons. Se você gosta de miniaturas, pinturas e RPG de mesa, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos para a pintura! Diferente das outras miniaturas que eu já trouxe aqui no canal, essa não é uma miniatura impressa em 3D. No caso, ela é uma miniatura oficial produzida pela WizKids. Eu vou estar deixando aí na descrição o link de onde eu fiz a compra dessa miniatura, junto com todas as tintas que eu utilizei nesse vídeo. Outra curiosidade é que esse vídeo foi gravado originalmente em outubro de 2025. Eu acabei demorando bastante para editar e publicar esse conteúdo, porque na época eu estava mestrando a Casa da Morte pro meu grupo, e não queria correr risco de dar spoiler para os jogadores. Por esse motivo, a qualidade da imagem pode estar um pouco diferente dos vídeos mais recentes do canal. Na época eu ainda gravava com meu celular antigo, então a imagem não ficou tão boa quanto eu gostaria. Mas não se preocupem, porque nos próximos vídeos a qualidade já volta ao padrão atual do canal. Inclusive essa pintura é mais antiga do que parece. Ela foi feita antes mesmo da miniatura da aparição, que foi o último tutorial de pintura publicado aqui no canal. Dentro da caixa vem apenas a miniatura e sua base de 50mm. E falando da miniatura, ela tem uma qualidade excelente. Ela tem um visual praticamente exato com a imagem que a gente tem no livro dos monstros da 5ª edição. E esse também não é o meu primeiro contato com as miniaturas dessa coleção. Na verdade, a primeira miniatura que eu pintei na vida foi justamente um Beholder dessa linha, que é uma miniatura que eu tenho um carinho enorme, porque eu acho que realmente ficou muito boa e foi a primeira miniatura que eu pintei na vida. E ela acaba que marcou o início da minha jornada no hobby de pintura de miniaturas. Além do Beholder, eu também pintei 4 lobos dessa coleção. Na época, eu optei por fazer lobos marrons para utilizar nas minhas mesas. Foi bem um speed painting que eu fiz, e o resultado até que ficou bem interessante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já adianto que em breve vai sair aqui no canal um novo tutorial de pinturas de lobos, mas dessa vez trabalhando com a paleta mais próxima dos tradicionais lobos cinzentos. Antes de começar a pintura, eu gosto de preparar a miniatura para facilitar o manuseio durante o processo. Como de costume, vou fixá-la em um suporte improvisado utilizando um tubo de tinta que eu não vou utilizar. Para isso, primeiro eu colo um pequeno pedaço de papelão na tampa do tubo e em seguida fixo a miniatura nesse papelão utilizando cola quente. Esse método funciona muito bem, porque deixa a miniatura firme durante a pintura, evitando que eu precise segurá-la diretamente. Além disso, quando a pintura está pronta, remover a miniatura é bem simples, basta passar cuidadosamente um estilete entre a base e a cola quente, que ela se solta sem grandes dificuldades. Antes de começar a aplicar as tintas, vale a pena comentar uma característica interessante dessas miniaturas da WizKids. Diferente das miniaturas impressas em 3D, que costumo trazer aqui para o canal, essas miniaturas já vêm com primer aplicado de fábrica. Isso significa que não precisamos fazer aquela etapa inicial de preparação da superfície antes da pintura. Então, com a miniatura já preparada, podemos partir diretamente para a aplicação das cores base. A primeira cor que iremos utilizar vai ser o verde esmeralda, que eu diluo bem e passo normalmente em 2 camadas. Com a tinta diluída, eu aplico o verde esmeralda por toda a superfície da miniatura. Após aplicar as 2 demãos de verde esmeralda, nós vamos trabalhar agora na base da peça. Mais especificamente, essa formação rochosa sobre a qual o Monte Verdejante está apoiado. E para começar, eu utilizo uma tinta preta, também diluída, e aplico por toda a superfície da pedra. Com as cores base já aplicadas, chegou a hora de começar a dar mais profundidade e destaque para a miniatura. Para isso, vou utilizar a técnica de Dry Brush, com a cor verde folha. O processo é bem simples. Coloco uma pequena quantidade de tinta no pincel e removo quase todo o excesso em um papel. Quando o pincel estiver praticamente seco, eu começo a passá-lo de forma bem leve sobre toda a área verde da miniatura, que anteriormente foi pintada de verde esmeralda. Como a tinta fica concentrada apenas nas partes mais altas da escultura, o Dry Brush ajuda a destacar
criar texturas, folhas, galhos e relevos, criando um efeito de iluminação rápida e muito eficiente. Após finalizar o dry brush, vamos começar a trabalhar alguns detalhes da miniatura. Para isso, utilizo uma tinta marrom para pintar alguns galhos e partes amadeiradas presentes no corpo do Shambling Mount. Eu sei que na arte do D&D da 5ª edição, a miniatura ela parece quase completamente verde, como se fosse formada apenas por folhas e vegetação. Porém, para essa pintura decidi fazer uma pequena adaptação. Optei por adicionar alguns galhos em tons de marrom para quebrar um pouco da monotonia da paleta de cores. Ao introduzir esses detalhes amadeirados, consigo criar mais contraste, destacando algumas áreas específicas da escultura. Com os galhos finalizados, vamos adicionar um pouco mais de contraste e pontos de destaque na miniatura. Para isso, vou utilizar a cor vermelho escarlate para pintar os cogumelos presentes na cabeça do Monte Verde Errante. Além de serem um detalhe interessante na escultura, os cogumelos também ajudam a quebrar a predominância dos tons verdes e marrons que utilizamos até agora. Como o vermelho é uma cor que chama bastante atenção, ele acaba criando pontos de interesse visual que atraem o olhar para a parte superior da miniatura. Por isso, aplico o vermelho escarlate cuidadosamente em todos os cogumelos, buscando uma cobertura uniforme antes de avançarmos para as próximas etapas da pintura. Agora vamos voltar nossa atenção para a base da miniatura. Antes de começar o dry brush das rochas, aproveito para utilizar um pouco da tinta branca e pintar os dentes do Monte Verde Errante. Como são detalhes pequenos, procuro trabalhar com cuidado para manter as bordas bem definidas e evitar que a tinta acabe atingindo as áreas já finalizadas. Com os dentes concluídos, preparo uma mistura de preto e branco para obter um tom cinza. Em seguida, aplico a técnica de dry brush sobre toda a superfície rochosa que havíamos pintado de preto anteriormente. Assim como no dry brush realizado na vegetação, o objetivo aqui é destacar as partes mais elevadas da textura de pedra, criando volume e evidenciando os detalhes na escultura. Esse contraste entre áreas escuras e relevo em cinza ajuda a deixar a base muito mais interessante visualmente e dá um aspecto mais natural às rochas. E logo após isso, eu ainda dou mais um modelão de vermelho nos cogumelos, que eu acho que ainda estava meio apagado. Depois que o vermelho estiver completamente seco, eu volto aos cogumelos para adicionar alguns detalhes finais. Utilizando uma tinta branca e um pincel de ponta fina, faço pequenos pontos sobre a superfície dos cogumelos. Esse é um detalhe simples, mas que ajuda bastante a destacar esses elementos da miniatura e deixá-los mais interessantes visualmente. Além de criar um contraste agradável com o vermelho, esses pequenos pontos também ajudam a reforçar a aparência característica de alguns cogumelos encontrados na natureza, trazendo um pouco mais de personalidade para a peça. Com
Com todas as cores principais já aplicadas, chegou a hora de uma das etapas que mais transforma a aparência da miniatura, o wash. Para isso, utilizo minha mistura em tom preto e aplico generosamente em toda a miniatura, cobrindo tanto a vegetação quanto os galhos, cogumelos e a base. O wash se acumula nas reentrâncias da estrutura, criando sombras naturais e aumentando significativamente a profundidade dos detalhes. Com o wash completamente seco, chegamos na etapa de passar o verniz em toda a miniatura. Eu aplico uma camada de verniz acrílico fosco por toda a peça. Normalmente eu gosto de diluir aproximadamente 50% de verniz e 50% de água, para facilitar a aplicação. A função do verniz aqui é para proteger a pintura durante o manuseio, porque como a miniatura a gente fica pegando muito, acaba que sem uma camada de verniz, a tinta acaba saindo mais facilmente. E assim que o verniz estiver secado, o resultado será mais ou menos esse aqui. Se você gostou do resultado, deixe nos comentários qual miniatura você gostaria de ver pintada aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Em breve teremos mais vídeos de pintura, fora outros conteúdos de RPG no geral. Muito obrigado por assistir e até a próxima!